Iniciando a conversa de redação desta sexta-feira, participação dos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes e do empresário Leonardo Bortoleto. Bom, o nosso primeiro tema diz respeito à privatização da Copasa, porque em um movimento inédito, os deputados estaduais aprovaram de madrugada, a sessão foi até 4h20 da manhã, o projeto que acaba com a consulta popular para privatizar estatais como a Copasa. É um projeto do governador Romeu Zema, foi aprovado com folga na Assembleia Legislativa, viu, Eduardo? 52 votos a 18. Bom dia para você. Bom dia a todos. Já disse por diversas vezes aqui que se fosse deputado votaria contra a não observância da Constituição Estadual para a realização do plebiscito. Mas se fosse deputado estadual, votaria a favor da privatização, a julgar pelo que ouço da empresa e contra a empresa nos últimos 30 anos. Então, vida que segue lá na Assembleia. O William Travassos, aquele velho ditado, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então, o serviço público tem que se voltar, claro, para a população. Mas, num eventual referendo ou consulta popular, o cidadão tinha condição técnica de avaliar se a Copasa tem ou não que ser privatizada? Pode ou não ser privatizada? Bom dia. Claro que não, né, Eustáquio? Bom dia, Eustáquio, bancada, os ouvintes da Itatiaia. E esse era o meu ponto ontem, né? Se a gente tem aí um deputado que foi eleito para representar o povo, né? Por que não discutir esses temas dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais? Porque o referendo, como a população vai avaliar essa parte técnica? A gente não tem nem tempo para isso, né? Então, eu acredito que o debate ele tem que acontecer ali, no plenário. Agora, eu fico pensando, ok, ótimo, é isso aí, vamos tocar para frente, como o Eduardo falou. Gostei da decisão. Agora eu estou pensando no que vai acontecer com a mobilização. Ontem nós vimos, eu conversei com o presidente do sindicato, tinham 1.700 funcionários com camiseta, bandeira, faixas. E eles falaram o seguinte, olha, estamos em greve, mas isso não vai afetar os serviços, né, de fornecimento para a população. Tá, e agora? O que vai acontecer? Será que a turma vai criar uma grande mobilização? Porque ontem, lá na Assembleia, eles colocaram uma faixa dizendo, eleições 2026, senhores deputados, avisando os deputados, né, do ano eleitoral, né, e é uma espécie de ameaça. Então, o que vai acontecer agora, né, com todos, acho que são 10 mil funcionários? Como é que a companhia, os funcionários desta companhia vão reagir a essa decisão? Eu fico na expectativa. Oi, Edilene Lopes, essa votação folgada a favor desse projeto, que é um projeto do governador Romeu Zema, 52 votos a 18, significa mesmo uma vitória política para ele ou é mais um projeto, mesmo em discussão na Assembleia Legislativa que foi aprovado? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Eustáquio. Bom dia aos amigos debatedores. Eu acredito o seguinte, Eustáquio, alguns parlamentares vêm defendendo há algum tempo a privatização da Copasa. Essa é uma bandeira antiga de algumas deles e é uma bandeira do governador Romeu Zema. Bandeira de privatização é uma bandeira original do governo do Romeu Zema, que é um pouco mais liberal. O que eu acho em relação à privatização da Copasa? Eu acho que, de fato, alguns serviços devem ser prestados pela iniciativa privada, a maioria dos serviços deve ser prestada, mas eu acho que tem uma discussão que precisa ser feita em relação ao básico, que é água, luz e energia, porque hoje existe a tarifa social. Nós estamos em um país extremamente desigual, em que tem uma parcela da população que é muito pobre, precisa de algum subsídio, alguma ajuda do governo. E as tarifas sociais entram nisso. Será que uma empresa privatizada manteria esse benefício às pessoas que hoje não têm condição de ter acesso ao básico? Hoje o saneamento básico no Brasil, o tratamento de esgoto não chega a nem 50% da população. E é difícil fazer porque é caro. Será que a iniciativa privada vai investir o dinheiro no serviço caro e vai deixar de lucrar no início? Quanto tempo vai demorar? Assim como os pedágios começam a ser cobrados antes nas estradas concessionadas e o benefício chega depois, em quanto tempo vai chegar o que realmente a população precisa, que é tratamento de água e esgoto, que evita várias doenças que hoje atingem países mais pobres e países mais quentes, como é o caso do Brasil. Então, eu acho que deve ser pensado e eu acho que a gente deve fazer uma avaliação rigorosa. Em qualquer projeto de privatização, a legislação deve prever que se a iniciativa privada não entregar aquilo que o público entregava antes ou piorar muito o serviço, deve haver alguma punição. Então, eu acho que é um assunto sério que precisa ser debatido. Privatizações são importantes? Muito importantes. Nos serviços básicos, são um benefício ou um malefício para a população? Essa é uma discussão que não é só prática, é uma discussão também, Eustáquio Ramos, conceitual. Você que representa o setor produtivo, acha que a população tem elementos para aprovar ou não, vamos dizer assim, a privatização da Copasa? E a privatização seria o caminho, especialmente para a Copasa? Bom dia.
Bom dia a todos. É muito simples de compreender. É um assunto extremamente técnico. Acredito que não é só a pessoa mais simples que teria dificuldade de opinar, não. Qualquer pessoa teria uma dificuldade de opinar. O que eu entendo é que estão todos legitimados para poder avançar. Eu acho que o referendo era algo que se imagina. Essa mobilização que acontece agora, imagina na hora de se fazer um referendo. Aí acaba se perdendo o propósito principal, que é o de melhorar a prestação de serviço. Agora, com esse avanço, vai para a parte toda de estudo para que podemos efetivamente ter um edital. No edital de uma concessão ou de uma privatização, todas as regras vão estar ali muito bem estabelecidas, tanto é que o acompanhamento é muito simples de ser feito, embora seja muito custoso. Mas a realidade a minha expectativa é que tenhamos em breve uma concessão, uma privatização e tenhamos serviços melhores para a população. Eduardo. O Moacir Júnior, que é um cidadão de Pará de Minas, mandou um zap aqui durante a conversa que eu vou ler. A Copasa ficou quase 40 anos em Pará de Minas, nunca investiu em nada. Quando faltou água, falaram que não tinha nada para fazer. E tirar água do Rio Paraopeba demoraria 2 anos. Aí a Copasa, a paciência do prefeito acabou, a Copasa perdeu a concessão. E diz o Júnior que em 3 meses, concluíram as obras de retirada da água do Rio Paraopeba e nunca mais faltou água em Pará de Minas. O que me chama a atenção é que a Copasa, ela não é uma empresa deficitária, ela tem lucro, né? Ela é uma empresa no superávit, e aí a gente fica sem entender por que não há tantos ou mais investimentos no básico, que é o abastecimento de água da população, e na coleta de esgoto. Gente, debaixo da terra, isso não dá voto. E um negócio que 50 anos que eu me pergunto, Eustáquio, 50 anos que eu me pergunto, para outras empresas também, mas principalmente para a Copasa, por que a empresa nunca dedicou atenção especial aos seus terceirizados? Aqueles que vão, furam o buraco e não voltam para tapar. Depois de 3 meses, volta, tampa e deixa aquele murundu de asfalto fora. Faz o serviço porco. E o sindicato, o Sindago, que é o Sindicato de Servidores da Copasa, já vem denunciando e informando para a gente há tempos que o setor de leituras da Copasa foi terceirizado recentemente e por isso há uma série de problemas, reclamações a respeito de contas com valores considerados exorbitantes. E eu digo aqui todos os dias, a Copasa, infelizmente, é campeã de reclamações no plantão da cidade. Esse discurso não é um discurso meio que da turma do sindicato para dizer que está ruim a administração XYZ porque o presidente foi nomeado pelo governo. Não tem um jogo político aí, Eustáquio? Porque a gente sabe das dificuldades. Quando vocês falam do investimento da Copasa, a gente não pode esquecer que ela vem investindo, só que assim, político não quer fazer obra debaixo da terra, amigo. Cuidar de tubulação, porque isso não aparece. A gente sempre ouviu isso e é fato. É uma luta muito grande. E o que a gente tem de desafio, né, com tubulação velha para trocar, com um comportamento por parte da população que joga de tudo no vaso sanitário, que a gente precisa mudar também. A Edilene falava da tarifa social, mas acho que isso já está previsto, sabe, Edilene? A gente tem alguns exemplos, Puxa Light, acho que lá do Rio de Janeiro, que não é uma empresa pública, você tem direito à tarifa social, acho que é 65% até X quilowatts, depois vai para 40%, é uma coisa progressiva, a pessoa precisa estar inscrita no Cade Único, e como é um subsídio do governo, eu acho que não vai mexer nisso, né? Eu acho que esse poderia ser um ponto importante, quando você fala em luz, água e essas coisas básicas para a população. Agora, eu acho que o Eustáquio, na boa, em relação à Copasa, eu acho que também tem muita, para além das dificuldades que a gente tem, e tanto o plantão como o Itatiaia agora recebem muitas reclamações, mas a gente sabe também que tem uma pressão política nesse jogo, né? Ou não? Para a reclamação da população? Não da reclamação da população, mas toda vez que a gente vai ouvir algum representante, você não pode tirar, né, aquela parte ideológica desse discurso, né? Oi, Edilene. Pois não? Ô, Eustáquio, aproveitando que o Travassos me citou nesse assunto aí, o governo tem atribuído o governo diz que é uma vitória do governador Romeu Zema, essa votação de 52 parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e atribui essa vitória ao ex-deputado federal e secretário do Romeu Zema, Marcelo Aro. Segundo a minha apuração aqui, pelo menos 3 deputados estavam com viagem marcada e, a pedido do Marcelo Aro, cancelaram para fazer essa votação. Ou seja, às vésperas de 2026 e das eleições, o governador Romeu Zema afirma agora que tem base grande ou maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que essa votação referente à privatização da Copasa significa uma vitória do governo Romeu Zema. Esse projeto, ele abre a possibilidade também de não ter a consulta popular para a privatização de outras estatais como a CEMIG, não só a Copasa.